Olá, sou João Pedro Tapa e, assim como todos os integrantes do grupo, estou cursando o primeiro período de Ciências Biológicas na UENG. O grupo é constituído por 6 integrantes, sendo eles eu, João Pedro, Luísa Francisca, que é quem irá falar sobre a falta de inclusão do sujeito no conhecimento científico, Luiz Oliver, nos falando sobre o tipo de metodologia que o autor critica, Aljan Souza, que vai apresentar as metodologias criativas, Lorena Rodrigues, quem vai falar o entendimento sobre os conceitos que o autor nos traz, e Mariana Elisa, que vai concluir o trabalho e foi quem editou e organizou essa apresentação. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje iremos falar sobre a edição revisada de 2006 do texto Sujeito e Sentido, considerações sobre a vinculação do sujeito ao conhecimento que constrói, de 1987, do autor chileno Hugo Zemelman, acadêmico, professor, pensador, sociólogo e epistemólogo latino-americano. O intuito desse trabalho é apresentar o tema abordado por ele e tentar esclarecer alguns pontos do texto. Nascido em 1932 na cidade de Concepción, se mudou para o México após o golpe militar de 1973 no Chile e veio falecer em 2013 em Pátzcuaro, México. Era formado em Direito na Faculdade de Concepción, possui mestrado na área de Sociologia e se especializou em Sociologia Rural através da Faculdade de Wageningen, na Holanda. Como a nossa vivência e a nossa realidade ao redor interferem no nosso modo de absorver informações e formar o nosso conhecimento? Será que, de fato, o conhecimento dominante oferece espaço de possibilidade a todos os sujeitos? Estamos a confrontar o conhecimento construído de modo que exclui a maioria das pessoas de se integrar nele, excluindo, assim, um universo de interpretações e opiniões, limitando as possibilidades de intervenção sobre a nossa realidade. Se construímos um pensamento sobre o mundo e definimos esse pensamento dentro de exigências conceituais que não têm pertinência geral, ou seja, formar o conhecimento com base em conceitos que a maioria das pessoas não compreende, se torna um conhecimento exclusivo, e um conhecimento que só vai se desenvolver a partir de um determinado sujeito, os verbigratia, os dominantes, um grupo pequeno de pessoas que são integradas daqueles conceitos. Por isso, é importante prestar atenção no ponto de partida para se formar um pensamento e construir um conhecimento. Não basta apenas juntar informações e fatos, é preciso integrá-los no nosso momento histórico e na nossa realidade, visto que é nessa realidade onde ocorrem as intervenções práticas. É preciso também considerar os espaços de possibilidade do sujeito. As ciências sociais foi construída com base em conceitos que permitem a presença de um único tipo de sujeito. Dentro dessa discussão se encontram várias problemáticas em relação ao conhecimento científico, que podem ter resoluções diferentes. É preciso pensar na incorporação do sujeito e em como se dá conta da complexidade. Quando falamos de incorporação do sujeito, falamos de um pensamento que cada pessoa constrói a partir de si mesmo, de seu modo de ver o mundo. Se interligar àquilo que queremos conhecer, não passar significados e códigos teóricos sem ligação nenhuma com o sujeito e sua realidade. É preciso transcender os limites teóricos. O autor prega que o leitor precisa ser integrado à realidade do que está sendo ensinado, e não apenas ter informações repassadas como se fosse um manual ou uma receita de bolo, extremamente metodológica, e sem nenhuma aplicabilidade, o que torna esse método cansativo e maçante. A crítica do autor também se direciona ao fato de que essa metodologia limita muito o sujeito em relação a inovações, pois o mesmo não encontra nenhuma aplicabilidade sobre o conhecimento em seu dia a dia. Dessa forma, o sujeito absorve aquele conhecimento de forma superficial. E como ele apresentaria inovações e novas observações em algo que esse sujeito nem mesmo entende? Sendo assim, o autor critica uma metodologia que é justamente o contrário da que ele julga ser a melhor forma. Por exemplo, ele critica a forma como é passado o conhecimento de forma extremamente metodológica e de forma quase abstrata, sem o conhecimento ser aplicado no cotidiano. O autor, ele relata que o conhecimento não se restringe a apenas à explicação, mas se abre também a possibilidade de potencializar a realidade externa.
Diferentes convergências podem ser resolvidas de modos diferentes e emergir novas formas de raciocínio, dando a entender que para cada situação existe o seu contexto. É necessário ter uma flexibilização na forma de transmissão do conhecimento. As metodologias são diversas, amplas e difusas. Vários educadores têm quebrado esse paradigma nos métodos de transmitir o seu conhecimento. Antes, se concentravam no dito decoreba, ou seja, o aluno decorava, mas não entendia a matéria. Já hoje, muitos educadores têm se inovado em inusitados mapas mentais e músicas na forma de melodias que englobam matérias mais complexas, como física, matemática, química, biologia e entre outros. Esse nível de transmissão de conhecimento faz com que o sujeito ou o aluno se incorpore mais a essa matéria. E o educador, dessa forma, entra na realidade daquele indivíduo. A potencialização do conhecimento é sobre adaptar o conhecimento para todos. As formas de ensino não é apenas passar um conteúdo, mas sim fazer com que o sujeito aprenda. É ter outras formas mais didáticas para que o sujeito se inclua. É preciso passar da ideia de que o ensino é restrito a algumas pessoas. A lógica de inclusão é além de permitirem falar sobre o futuro, mas sim criar espaços de incorporação do sujeito, a fim de que a relação não fique apenas nas explicações, mas que se abra ao conhecimento de mundo. A totalidade é a inclusão de todos. O conhecimento tem que ser para todos, independente da desigualdade, justiça, pobreza e opressão. É preciso sair de uma realidade prevista. É sair da inércia para romper as barreiras do conhecimento. Mas essas questões não devem ficar apenas em discurso, e sim colocadas em prática. A relação do sujeito com o método não se reduz a uma questão de lógica epistêmica. A questão está em desenvolver uma posição presente no sujeito, a relação de ensino-aprendizado. Trata-se de recuperar o sujeito no conjunto das suas faculdades construtivas. A articulabilidade determina a possibilidade a partir de uma realidade e dá uma forma a um horizonte de sentidos mais rico em alternativas de construções do sujeito. Ela define um modo de construir a identidade de um sujeito através da inclusão. Então, pessoal, para encerrar o nosso trabalho, eu vou recapitular um pouco do que já foi dito pelos meus colegas de trabalho. Bom, o autor fala, de uma maneira geral, que a realidade do conhecimento não é alheia ao sujeito. Ela o rodeia. Está no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porém, ao transmitirmos conhecimento, é necessário torná-lo inclusivo, porque nem todo sujeito está na possibilidade de entender o que está acontecendo, do que está sendo passado. Porque a falta de acesso é um fator que deve ser levado em consideração. E ao passar conhecimento, é necessário ter diversidade de abordagem e de acesso, porque nós temos que parar de partir de conceitos para explicar outros conceitos. Porque quando fazemos isso, não estamos gerando conhecimento, não estamos fazendo o sujeito adquirir conhecimento. O conhecimento ele é uma troca. Então, se não tem diálogo, se não tem o questionamento, a crítica, nós só estamos passando informação. Por isso que é importante, antes de criarmos, por exemplo, um artigo, ou antes de darmos uma aula, pensarmos no contexto social que a pessoa está inserida. E no caso de um artigo, é importante quebrarmos o paradigma de que o mesmo deve ser exclusivamente voltado apenas para a comunidade científica. Nós, como acadêmicos e futuros participantes dessa comunidade, a gente tem o dever de mudar essa percepção. É necessário que todo mundo, quem pega ônibus lotado de manhã, quem pega metrô lotado, até quem tem muita condição financeira, é necessário que todos entendam o que está acontecendo na comunidade científica. Para nós, aqui no Brasil, inserir as pessoas, entre aspas, normais, comuns, é importante para mostrarmos a importância do ensino, da pesquisa e reivindicarmos nossos direitos, como, por exemplo, o aumento das bolsas de pesquisa,
outra coisa muito importante que eu queria falar é que nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, foi mostrada a importância do conhecimento científico. E é extremamente notável o quanto que essa, vamos dizer, entre aspas, monopolização do conhecimento, ela é negativa para todo mundo. Porque a comunidade científica, ela não vai ter o valor que ela merece ter. Mas também a pessoa normal que está em casa, no seu dia a dia, não entende a importância, não entende o que está acontecendo porque ela não foi inserida ali. Porque os textos, os artigos, as pesquisas, elas são feitas de uma forma que engloba apenas um tipo de sujeito, e não todas as possibilidades de sujeito. Nós não falamos que não devemos usar uma linguagem da norma culta e etc. Mas devemos pensar mais na inclusão. Um exemplo de inclusão que vemos muito em universidades, institutos federais, etc., são projetos de extensão, que têm como finalidade realmente inserir a comunidade para o que está acontecendo. É devolver à comunidade todo o apoio financeiro que nós recebemos, né? Porque nós, de faculdades públicas, universidades públicas, nós somos, vamos dizer assim, bancados pelos impostos. Por isso que é importante devolver tudo que a gente aprende para as outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós. E essa é a importância desse tipo de texto para a nossa formação acadêmica, independente se vamos lecionar ou trabalharmos com pesquisas dentro de um laboratório, por exemplo. Porque vai fazer parte de nós. A partir do momento que nós entendemos uma matéria, que nós passamos de um período para o outro, nós temos a capacidade de transmitir o conhecimento que a gente aprendeu. E o texto do Hugo Zellman fala isso, a importância da inclusão do sujeito e como devemos incluí-lo. O texto em si, ele é um pouco difícil de ser lido porque ele tem uma linguagem muito rebuscada. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente tem essa reflexão da importância que ele tem no mundo acadêmico, no conhecimento científico, que a gente precisa parar de monopolizar esse conhecimento e dar esse conhecimento para todos, porque é de extrema importância que todo mundo, seja de qual classe social for, de qual cor for, é importante que todos tenham acesso ao conhecimento. E assim, eu finalizo a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e espero também de verdade que tenhamos compreendido de forma certa o texto para conseguirmos passar para vocês tudo que nós aprendemos. E é isso.